Meus amores, estamos aqui com vocês e na aula de hoje eu vou mostrar que você bateu o olho, gabaritou. Vamos destruir com requintes e crueldade qualquer questão de raciocínio lógico. E galera, várias questões 2026, questões agora do domingo passado, algumas já aqui. E, gente, o nosso lema de sempre, encare a batalha e a gente chega junto. Primeira questão, gente, é uma questão que sempre tem na prova de raciocínio lógico, em todas as bancas, conceito de proposição. Olha o que a questão diz. Durante uma aula de lógica matemática, o professor explicou que proposição é toda frase declarativa que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Considerando esse conceito, analise as frases abaixo. Assinale a alternativa que apresenta apenas proposições. Galera, proposição, ela não pode ser exclamativa, ela não pode ser interrogativa, ela não pode ser uma opinião, ela não pode ser uma ordem. Proposição, ela tem verbo, é declarativa e é uma informação que pode ser julgada como verdadeira ou como falsa. A primeira, 2 mais 5 é igual a 9. Isso é uma proposição. Tem gente que diz assim, professor, isso aí não tem verbo. Tem, gente. Ele só não está de forma explícita. Mas a leitura disso aí é o quê? 2 mais 5 é igual a 9 é proposição. Tem verbo. Tem como eu julgar isso como verdadeiro ou falso. Ó. Já vou até julgar. Isso aqui é falso. É proposição. Ó, aqui é sentença interrogativa. Sentença interrogativa não é proposição. A 3. O número 7 é primo, é declarativo. É uma informação que tem como eu checar se é verdadeiro ou falsa. O número 7 é primo, ó, já vou colocar. É uma proposição, inclusive, verdadeira. Professor, e se eu não soubesse que 7 é primo? Mas não é declarativa? Tem como eu checar com um professor na internet se é verdadeiro ou falso. Não precisa você saber se é ou não. O que você sabe é que é declarativo, tem verbo, tem como você dizer se isso é verdadeiro ou falso. É proposição. Ó, estude para a prova. Ordem, pedidos, conselhos não são proposições. Então, proposição aí, ó, A1 e A3, letra C. Galera, semana passada, na prova da Sebrasp, caiu uma questão, conceito de proposição. Você não pode errar. Vamos embora. Encara a batalha. Questão 2, ó. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a negação da proposição. Se o lagarto é geneticista, então o povo é cientista nuclear. Primeira coisa, gente, ó, toda prova cai. Negação do sim, então. Eu não nego um sim, então, com outro sim, então. Já tá fora. Galera, para negar um sim, então, é só lembrar de quem? Do marido safado. O que é que o marido safado faz? Ele mantém a primeira e nega a segunda. Toda vez que você for negar o sim, então, você repete a primeira frase. Você mantém, ó. O lagarto é geneticista. Ó, o lagarto
é geneticista, mantém. Só que o marido safado, ele mantém e você troca o se então por e, tá aqui, ó. E vou negar a segunda, ó, o que vem depois do então. Quando você nega o povo é cientista, o povo não é cientista. Resposta. Letra A. Ó, é um dos assuntos mais cobrados. Negação do sim, então. Cai demais. Vamos embora. Ó, questãozinha 3 da banquinha Sebrasp. Com base nas regras da lógica proposicional e da lógica de primeira ordem, julgue o item. Considere no universo de todos os parques industriais do Brasil os seguintes predicados. A de X. X é um parque industrial da ANSA. P de X. X produz amônia. Nesse caso, a sentença todos os parques industriais da ANSA produzem amônia. Isso pode ser corretamente escrita na linguagem simbólica da lógica de primeira ordem da seguinte forma. Galera, ele está falando aqui, ó, em lógica de primeira ordem. Ó, lógica de primeira ordem é um assunto que a maioria da galera não estuda. Só para você ver como é que a gente trabalha aqui, ó. Vai entrar em alguns dias no nosso curso o material de lógica de primeira ordem, ó. Veja o material. Você não encontra em nenhum lugar um material como esse, ó. Esse é o material de lógica de primeira ordem. Tá? Que depois a gente disponibiliza com as anotações, ó. Mostrando, ó, tudinho. O que é sentença beta, relembrando, ó, as observações, mostrando que o nome lógica de primeira ordem pode ser chamado de quantificadores, lógica dos predicados. Aí, ó, mostra os tipos de quantificadores, leitura, ó, julgar frases com quantificadores, os desafios, ó, com 2 quantificadores, negação de sentenças com quantificadores, ó. Ó, treinamento, tá vendo, ó? Mostrando o que é quantificador, sujeito, o que é elo, predicado, ó. Mostrando aqui através de exemplo, ó. Como eu represento, né? A representação e a leitura, as representações simbólicas, tá vendo, ó? E aí depois a gente coloca as equivalências também, ó, simbolização. Aí, ó, um monte de exercício agora recente, só aqui rapidinho, de lógica de primeira ordem, ó. Só aqui rapidinho, olhe quantos. 31. Galera, ninguém faz isso nos cursos. Por isso que eu digo, é um curso sério da gente. Então vamos lá. Olha o que ele diz, ó. A sentença, todos os parques industriais da ANSA produzem amônia, pode ser escrito na linguagem da lógica de primeira ordem dessa forma. Galera, é o seguinte, ó. Vamos lá. Atenção. A frase aqui, ela tem o quantificador todo, ó. Todo. Isso é o todo, tá? Se ele chegasse e colocasse existem parques industriais, seria esse símbolo.
Aqui é o símbolo do existe. Todo, todo. Só que veja, o item já está errado porque o todo, ele dá a ideia de um sim então. A gente fala sobre isso no curso. O algum dá a ideia, quando eu digo algum A é B, eu estou mostrando que existe elemento de A que é elemento de B. Dá a ideia de interseção, do E. Mas o todo, ele é um sim então. Ó, o que é todos os parques industriais da ANSA produzem amônia? Se é parque industrial da ANSA, então produz amônia. Então, aqui no lugar do E é um sim então. Ó, se é parque industrial, então o quê? Produz amônia. Então, a representação aqui, ó, seria essa, ó. Se é parque industrial, então o quê? Produz amônia. Então, o erro é que no lugar do E é o quê? O sim, então. Tá? Agora, se fosse assim, ó. Existem parques industriais que produzem amônia. Aí aqui seria o símbolo do existe e aí estaria correto, se fosse o existe, o E. Ou seja, é parque industrial e produz amônia ao mesmo tempo. Mas quando você tem o todo dá a ideia de um sim então. Quando você diz assim, todo homem é mortal. Se é homem, então é mortal. Por isso, o item errado. Gente, vem caindo muito lógica de primeira ordem. Vamos embora. A quarta, ó. Em um determinado ano bissexto, sabe-se que o dia 3 de janeiro caiu em um sábado. Nessas condições, o dia 30 de dezembro desse mesmo ano caiu em que dia da semana? Galera, o que é que muita gente vai contar? Vou contar aqui de 3 de janeiro até o 30 de dezembro, quantos dias se passaram? Aí divide por 7. Você pode fazer assim. Só que respire, ó. Essas questões que fala que é ano bissexto, que é um ano normal, que não é bissexto, e fala em janeiro e em dezembro, lembre da relação do primeiro dia do ano e do último dia do ano. Quando o ano ele é normal, o primeiro dia do ano e o último dia do ano, eles coincidem. Por exemplo, 2026. Pode olhar, 1º de janeiro e 31 de dezembro, caiu no mesmo dia da semana. Salvo engano, quinta. Tá? Deixa eu confirmar. Ó. Porque, gente, na prova o cara diz a você. Então vamos lá. Por exemplo, vamos lá. Janeiro de 2026. Pronto. Janeiro de 2026, o primeiro dia do ano foi uma quinta. Pode olhar o último. Foi uma quinta. Quando o ano é normal, ele começa e termina no mesmo dia da semana. Agora, quando o ano é bissexto, ele começa em um dia e termina um dia depois. Se ele começar numa terça, ele termina numa quarta. Então, por exemplo, ó, se 3 de janeiro é sábado, 2 de janeiro, volta um dia, sexta.
1 de janeiro, quinta. E 1º de janeiro é quinta. Porque aí 2 de janeiro é sexta, 3 de janeiro é sábado. Professor, e 31 de dezembro? Como o ano é bissexto, se ele começou numa quinta, ele vai terminar em uma sexta. Ó, 31 de dezembro é sexta, só que eu quero 30, né? Se 31 de dezembro é uma sexta, 30 de dezembro, um dia antes, é uma quinta. Resposta, letra D. Tá vendo? Tá vendo o que eu disse? Como é importante saber isso, os caras cobram. Questão 5 da Fafipa. Os números triangulares são obtidos pela disposição de pontos formando um triângulo, como ilustrado na sequência abaixo. Qual é o 50º número triangular? Galera, olha aí, ó. O primeiro triangular é 1. O segundo triangular, ó, 3. O terceiro número triangular, 6. O quarto, 10. O quinto, 15, ó. Tá aumentando aí de quanto em quanto? Vamos lá. Daqui para aqui aumentou 2. Daqui para aqui aumentou 3. Daqui para aqui aumentou 4. Daqui para aqui aumentou 5, ó. Aumenta 2, 3, 4, 5. O próximo vai aumentar 6, ó. Seria quanto? 21. Gente, só que ele quer o 50º. Veja. Sempre no curso eu digo, ó galera, em sequências, tem 2 sequências que você não pode esquecer. Sequência dos números triangulares e sequência de Fibonacci. Ó, viu números triangulares? Como é que eu faço para achar qualquer triangular? Você vai pegar a posição que eu quero, vai multiplicar pelo sucessor e vai dividir por 2. Gente, você tem que deixar isso guardado. Ah, eu quero o triangular 50. Eu vou pegar o cara que está na posição 50, vou multiplicar pelo seu sucessor, 51, e vou dividir por 2. Acabou. Dá para simplificar, não dá? 50 por 2 dá 25, olha. 25 vezes quanto? 51. E quem é 25 vezes 51? Dá quanto? 1275. Letra D. Galera, é automático. Viu o número triangular? Pego o que eu quero, vezes o sucessor e divido por 2. Show de bola? Meus amores, aproveita a promoção que está acabando. 2 anos de acesso, o Matemática do Zero Aprovação e o Raciocínio Lógico do Zero Aprovação. Tem rota de estudos, comunidade no WhatsApp, suporte tirar dúvidas, né? Curso de exercícios também com a parte de teoria, os mapas mentais, os materiais em PDF, ó, já com os esquemas, os simulados que vão entrar, plano de revisão inteligente, muita coisa, galera. E veja, ó, os 2.700, com a promoção 280 cada, que vai dar 500 e... Mas se você comprar os dois, o combo, ó, 447. Você compra lá o de matemática e aparece o de raciocínio lógico. Quando junta não fica 560, fica 447 os dois. Se tiver dificuldade de comprar, gente, ó,
manda um oi aí no WhatsApp. Galera, deixa o like, curte e compartilha. Comenta aí, é muito importante pra gente. Ei, um beijão, valeu, fui!